paz do Senhor para todos os amados irmãos e irmãs queridos, amigos e amigas. Também eu desejo uma boa noite para os amados irmãos. Estamos agora iniciando mais uma live, mais uma semana, trazendo uma porção da palavra do nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é a visão do Cordeiro, do livro selado, o livro selado com 7 selos. Amém? Então vamos estar meditando nesta palavra, nesta mensagem. Meditei a semana quase inteira sobre este assunto, pesquisando, justamente para trazer algo da parte do coração de Deus para o nosso coração. Mas antes de tudo, vamos pedir ao Senhor que se faça presente. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido, Deus eterno, estamos diante da Tua presença. Senhor Deus, neste momento ao qual estamos aqui, para poder ouvir da Tua voz, Pai, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Visita os Teus filhos nos seus lares, nesse momento ao qual tem, Pai, disponibilizado esse tempo para poder ouvir, aprender mais um pouco. Também estou aprendendo contigo, com Teu Espírito Santo. Nos renova, nos capacita, perdoa nossos pecados, Senhor, nos fortalece em nome de Jesus Cristo, nos dando vitória na noite deste dia. Amém. Amém? Vamos lá então. Quem puder abrir a sua Bíblia, tem irmãs queridas, que diz que toda semana está anotando, tem até um caderninho anotando. Então, se você quiser, fica à vontade, mas eu pediria, puder abrir a sua Bíblia, se você tiver alcance dela, ou então só ouça o que eu estarei lendo aqui, nesse momento, que está inserido em Apocalipse, capítulo 5, e nós vamos ler Apocalipse, capítulo 5, que hoje vai falar sobre a visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro. Amém? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Acabamos de ler agora o capítulo 5, de Apocalipse, que está falando sobre a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Então, nessa noite, o Senhor vai falar mais ao nosso coração, porque estamos vivenciando já o princípio das dores. Contudo, já podemos perceber de que o Senhor Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja. Hoje tive um encontro com uma líder aqui da nossa congregação, dos adolescentes, e ali estávamos conversando, até mesmo no mercado, e ela falou que quantos adolescentes estão tendo sonhos. Muitos adolescentes estão sonhando coisas assim, tremendas, revelações tremendas. Então, nunca houve um despertamento, um avivamento tão grande em massa como está havendo agora neste momento sobre tudo isso que nós estamos atravessando. Mas é como está aqui escrito, foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. João Evangelista, irmão de Tiago, ele foi levado a ter essas visões do céu. Isso tudo que nós já estamos começando a vivenciar. João, ele teve estas visões. O Senhor Jesus mostrou para João na ilha de Patmos. E ali levou João para o céu. João aqui, como na semana passada nós lemos em Apocalipse capítulo 4, João ele já está aqui na sala do trono. No capítulo 4 vemos os 4 seres viventes, vemos os 24 anciãos adorando ao Pai, aquele que está sentado no trono. Agora no capítulo 5, nós vamos ver. É o que esses seres viventes, o que os 24 anciãos e esses milhares de anjos irão fazer para adorar ao Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Então aqui nos diz que João está diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. João está na sala do trono. E ele, na sala do trono, ele vê aquele que está sentado sobre o trono. E na mão daquele que está sentado no trono, ele vê um livro selado com 7 selos. Na verdade, este livro aqui, que João viu, ele é um pergaminho, é o estilo de livro da época. Não eram esses livros aos quais nós temos, folha por folha, não. Era um pergaminho, uma folha antiga enrolada, e ali estava aquele cano, aquele pergaminho, que é aquele livro, que era o livro da época de João, estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono. E ele estava com aquele livro. E ali o Senhor Deus estava aguardando quem poderia tomar o livro da sua mão e abrir os 7 selos. Então o que nós vamos ver nesta passagem de Apocalipse capítulo 5 é que o mais importante aqui não é abrir os 7 selos, mas quem é digno de tomar o livro da mão do Todo-Poderoso. Em Roma, na Roma antiga, um documento só era digno de fidelidade, de aceitação, se ele tivesse 7 selos e ele fosse selado diante de 7 testemunhas. Então, um documento só era válido, só era considerado como verdadeiro, legítimo,
se ele fosse selado com 7 selos. Então, o livro selado, ele é digno de toda aceitação. Ele é veraz e está na mão do Todo-Poderoso. E ele foi selado diante dos 7 Espíritos de Deus. Então, ele é digno. Mas para tomar este livro da mão do Todo-Poderoso, precisa ser alguém digno também. E nós vamos ver quem é esta pessoa tão maravilhosa, que é digno e que já está em posse deste livro. Voltando ao livro do Gênesis, por que vamos voltar um pouco ao livro de Gênesis para entender essa situação de quem poderia puxar, tomar o livro das mãos do Todo-Poderoso? Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus ele deu autoridade para a raça humana, para todo ser humano, domínio sobre toda a terra. O Senhor diz para dominai, multiplicai. Então Deus entregou o domínio. Deus entregou autoridade nas mãos de Adão e de Eva. Mas o pecado fez que esta autoridade fosse tirada. Adão entregou essa autoridade, não devolveu para Deus, mas ele entregou para Satanás quando ali induziu ao casal para pecar contra o Senhor. Então o pecado é mais do que errar o alvo. O pecado, irmãos, por isso que o Senhor requer santidade das nossas vidas, requer separação. Por quê? O pecado ele é mais do que errar o alvo. O pecado ele dá a liberdade do nosso inimigo, do inimigo de Deus, atuar sobre a nossa vida. Por toda vez que nós pecamos, toda vez que nós falhamos, ainda que seja até por, quem sabe, não premeditado, né, aquele pecado que a pessoa vive no pecado, né, essa pessoa já está entregue nas mãos do adversário. Mas mesmo quando nós falhamos, pecamos por nossas fraquezas, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos pedir que Jesus nos lave com seu sangue. Por quê? Porque naquilo que nós pecamos, nós damos a legalidade do inimigo vir sobre nossa vida e tirar a nossa paz. E pecado não é só o adultério, a fornicação, prostituição. Nós podemos ver lá em Gálatas a listagem das obras da carne, que é pecado contra o Senhor, que é aquilo que dá legalidade para o adversário atuar na vida do ser humano, que é não só a prostituição, mas também a impureza, a idolatria, a feitiçaria, a ira é pecado, né? A porfia é pecado, a inveja é pecado, né? A glutonaria, comer demasiado, é pecado. A bebedice é pecado. Então, muitas coisas nos afastam do Senhor e da legalidade para que o adversário venha atuar na nossa vida. Então, lá no Gênesis, Adão, ele deu a legalidade. Ele entregou a autoridade do mundo para o adversário. E é bem verdade que nesse tempo todinho o inimigo ele teve aí a liberdade de conduzir aí, né, a humanidade, principalmente aqueles que estavam afastados do Senhor. E nós podemos ver na tentação de Jesus. Nós estamos passando por este momento aqui, irmãos, de voltar ao Gênesis e de saber sobre essa parte da legalidade, de autoridade, porque nós estamos falando de um livro selado. Nós estamos falando de um livro, de um documento, de um testamento. Então nós aqui vamos descobrir o porquê e para quê de quem é legítimo de tomar este livro das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque outrora o homem, ele entregou a liberdade do inimigo atuar no mundo. Porque o mundo não foi dado para Satanás, o mundo foi entregue nas mãos de Adão e Eva, da humanidade. Mas quando o homem peca, quando a mulher peca, ele perde a autoridade. Já vimos quando alguém assim, quando nós falhamos, né, em algum detalhe, como nós ficamos frágeis no mundo espiritual? E se nós não pedirmos, nos arrependermos logo, de pedir perdão ao Senhor, a gente continua naquela fraqueza, naquela fragilidade espiritual. Por quê? Porque nós perdemos a autoridade.
E o inimigo vem com a legalidade. Mas, quando Jesus foi provando de que o inimigo como diz no Novo Testamento, que ele é o príncipe deste mundo, deste sistema todo, quando ele induziu Jesus, que falou assim, tentou Jesus, olha, se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Ele apresentou toda a glória do mundo. Por quê? Porque ele, naquele momento, ele é o príncipe do mundo. E Jesus em nenhum momento chamou ele de mentiroso, apesar dele ser o pai da mentira. Porque Jesus bem sabia que realmente a autoridade que Deus dera para Adão lá no Gênesis estava agora na mão do adversário. Mas graças a Deus que nos dá vitória através de Jesus Cristo. Porque Jesus veio morrer na cruz do Calvário, se entregar por nós. Ali naquele momento que ele expirou, ali ele estava trazendo de novo o quê? A autoridade. Mas não entregue assim para o homem direto. Agora não. Agora só tem autoridade quem aceita Jesus. Porque Jesus agora ele tem autoridade. Ele recebeu um nome sobre todos os nomes. E agora só recebe autoridade quem entrega a sua vida a ele. Aí ele entrega a autoridade novamente. É por isso que as enfermidades, elas têm que bater em retirada quando nós expulsamos em nome de Jesus. Porque há autoridade no nome de Jesus sobre a nossa vida. Os demônios, eles têm que bater em retirada. Por quê? Porque a autoridade está... Jesus nos devolveu essa autoridade, porque entregamos a nossa vida a Ele. Agora estamos debaixo de toda a autoridade do nosso Senhor Jesus. Então não há enfermidade. Algo, irmão, só acontece com a permissão de Deus. Pessoas estão partindo porque é permissão do Senhor. Mas também quando não é para partir, o Senhor não permite. Então há um controle. E o controle está nas mãos do nosso Senhor Jesus. E isso é para nós entendermos o que vem a ser esse livro selado. Quem é digno de abrir este livro? Então, irmãos, apesar do nosso inimigo ser o príncipe deste mundo, mas nós temos um rei. E o nosso rei se chama Jesus de Nazaré. Em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, revela o Criador, no versículo 1 do capítulo 5, ao qual nós acabamos de ler, revela o Criador da terra passando o domínio da mesma para quem é de direito. Neste momento aqui, que João está na sala do trono e que ele vê o livro selado nas mãos do Todo-Poderoso, ali é o momento que João está vendo de que o Senhor Deus, ele quer passar este livro para quem é digno de recebê-lo. E ele faz uma pergunta. Através do anjo, que ele usa o anjo, que diz assim, um anjo grande, brada com uma grande voz e diz, quem é digno de abrir o livro? Ou de tomá-lo? Quem é digno? E quando houve aquele silêncio, e João vê que ninguém se apresenta, nesse momento que é perguntado, irmãos, quem é digno de abrir? Digno aqui quer dizer quem é legítimo de abrir. Quem é que não pode ser contestado em área nenhuma para tomar este livro e abrir? E quando João percebeu naquela sala que ninguém se apresentou, não se apresentou o arcanjo Miguel, não se apresentou os seres viventes, não se apresentou os 24 anciãos, não se apresentou os grandes da terra, os faraós, os grandes imperadores, ninguém se apresentou ou ninguém pôde se apresentar. Porque para tomar aquele livro das mãos do Todo-Poderoso, tem que ser alguém digno, tem que ser alguém legítimo, alguém sem pecado, puro, santo, perfeito. E João, ele chorou quando viu que ninguém foi para tomar. Ele chorou. Acredito que João, ele chorou copiosamente. Por quê? Porque eu creio que bateu algo assim em João. Foi uma única das vezes que houve choro no céu. Essa a primeira vez e a segunda, quando diz assim que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.
E o primeiro choro foi de João, ali no céu. E olha que no céu não tem tristeza, no céu não tem isso. Mas João, ele precisou chorar para ver quem é digno de abrir ou de tomar, pelo menos de puxar o livro das mãos do Todo-Poderoso. João estava chorando. João chorou e chorava e não parava. Até que um dos 24 anciãos, irmãos, isso é coisa tremenda, disse para João assim: ei, não chores, não chores. Isso eu aprendo, irmãos, que nenhuma luta dura para sempre. Apesar que nada dura para sempre. Aqui na terra, nada. Sucesso não dura para sempre. Estar em alta não dura para sempre. Ter fama não dura para sempre. Um dia acaba. Amém. E o Senhor nos diz assim: não chores. Quantos estão chorando aí nesta pandemia? Quantos têm entrado até um certo pavor em saber o que está acontecendo no planeta Terra? Mas assim como o Senhor usou aquele um dos 24 anciãos para João dizer: não chores lá no céu, o Senhor nos diz nesta noite: não chores. Lembra da viúva lá de Naim? Lembra que o Senhor parou aquele enterro e disse para ela: não chores. A sua luta terminou. O Senhor, ele tem uma resposta para todos os nossos problemas. O Senhor nos diz nessa noite: não chores. E quando ali um dos 24 anciãos falou para João: não chores, e falou assim: olha, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Oh, meu Deus, que coisa tremenda, não é verdade? Que coisa linda. Eu creio, irmãos, que esta hora aqui que João foi ali, naquela visão, foi o momento que o Senhor Jesus entregou o seu Espírito, né, ao Pai. Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Jesus, ele desceu às mais profundas do abismo e trouxe o paraíso para debaixo do trono de Deus. E quando Maria Madalena se apresentou lá no jardim, e Jesus falou para ele assim: não me toques agora, porque subo ao Pai, vosso Pai. Esse momento é o momento que Jesus ia se apresentar na sala do trono. Estavam todos perguntando: quem é digno de tomar este livro das mãos do Todo-Poderoso? Quem é legítimo de tomar? E quando João chorou, e um dos 24 anciãos falou para ele: não chores, aí Jesus vai e sobe e se apresenta. Mas só que quando João olha para ele, não era o leão da tribo de Judá, não, ele não viu um leão, não viu uma raiz, mas ele viu o cordeiro. Sabe por quê? Porque leão representa todo o reinado do Senhor Jesus, a supremacia dele. A raiz, porque ele é o princípio de todas as coisas. Mas agora vai se apresentar aquele que é digno, que se sacrificou, o Cordeiro Imaculado, preparado por Deus para resgate da nossa alma. Aí quando João olha, ele vê um cordeiro que foi morto. E o cordeiro está ali, apresentado na sala do trono. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar a sala do trono, nesse exato momento, Deus assentado? Você pode imaginar esta visão que João teve? João era homem como nós também, carne também, mas Deus o levou em espírito para ele poder contemplar aquele momento tão glorioso em que Jesus recebeu toda a autoridade. O Senhor Jesus recebeu um nome sobre todo nome. Naquele momento, o Cordeiro
apresentado. E é bem verdade, irmãos, que em todo momento nós vemos na Bíblia o Senhor falando sobre o Senhor assentado no trono. Mas uma única das vezes que o Senhor, Deus, se levantou do trono, está descrito lá no Salmos 18, que está descrevendo todo o sacrifício do Messias. E quando Jesus fala assim, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento a terra tremeu. Naquele momento a terra escureceu. Sabe por quê? Porque naquele momento que o Pai no céu, assentado no seu trono, ouviu e viu de que o seu filho estava morto aqui na terra, como diz no Salmo 18, e diz que das suas narinas saíram fumaça, do seu corpo um fogo flamejante, e diz que ele montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Foi quando o seu filho morreu, consumou a missão aqui na terra, por resgate da tua, da minha, da nossa alma, para que você e eu nos alegremos, nos regozijemos e cada dia confiemos nele, porque Jesus jamais falha. E ali o Senhor passou no universo e a terra tremeu e o sol não pôde brilhar diante do Todo-Poderoso, o Pai, o Criador do céu e da terra, naquele exato momento. Foi a única vez que o Senhor se levantou do seu trono e voou no querubim sobre as asas do vento. Então, irmãos, a nossa salvação é muito séria. Naquele momento, Jesus estava cumprindo a sua missão. Mas agora é o momento dele se apresentar na sala do trono. Aquele que é digno de receber um nome sobre todos os nomes. E ele recebeu. Agora o Cordeiro, diante dos 24 anciãos, diante dos 4 seres viventes, está lá o Todo-Poderoso, o nosso Pai, com o livro na sua mão direita. E o Cordeiro vai caminhando em direção ao trono, atravessando aquela reunião, atravessando aquela sala. E ele ali tomou, ele puxou o livro das mãos do nosso Deus, porque ele é digno. Ele é digno. Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor para todo sempre. Por mais que nós venhamos a pregar e o fogo possa descer e cair na terra, descer do céu e cair na terra, por mais que nós venhamos a louvar, a cantar e coisas maravilhosas acontecer, porque Deus sim, ele permite que uma pessoa seja conhecida, que uma pessoa tenha um nome ou renome, como nós falamos, mas isso não dá o direito de nenhum de nós acharmos que somos dignos de receber aplausos, de receber, quem sabe, muitas curtidas, de receber muitos compartilhamentos, de receber, quem sabe, alguma glória. Nós não somos, eu não sou digna. Não sou digna. Digno só aquele que se entregou na cruz do Calvário, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, e ali pôde nos resgatar, e resgatou a autoridade, e a autoridade está nas mãos dele agora, porque ele puxou, ele tomou o livro das mãos do seu Pai, e naquele momento que ele tomou o livro das mãos do Todo-Poderoso, o seu Pai, o nosso Pai, houve 3 momentos de adoração, 3 momentos gloriosos de adoração. O primeiro foi
quando Jesus, o Cordeiro, puxou o livro selado, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, oh, coisa linda, é tremendo, está aqui descrito nos versículos 8, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, no momento daquele que é digno de receber o livro, e ele tomou o livro, prostraram-se diante do Cordeiro. Agora a adoração é do Cordeiro. No capítulo 4, a adoração foi para o Pai. Agora no capítulo 5, a adoração agora é para o Filho, aquele que é digno e que tomou e que puxou o livro selado das mãos do seu Pai. E diz assim: e tendo em cada um deles os 4 seres viventes e os 24 anciãos, no momento que o Cordeiro recebeu o livro selado na sua mão, a primeira atuação de louvor e adoração foi dos 4 seres viventes, aqueles que tinham a sua face semelhante a de homem, semelhante de cordeiro, de boi, semelhante de águia e semelhante de leão. Nesse exato momento, eles adoram com os 24 anciãos. E nas mãos dele tem uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem é? Quais são essas orações? As tuas, as minhas orações. Quando os 24 anciãos adoraram ali, quando o Cordeiro recebeu o livro, eles apresentaram diante do trono taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. A tua oração, ela não fica aqui na terra. A tua oração, ela sobe como incenso e ela é depositada lá nas salvas celestiais. Cada um de nós temos salvas no céu e naquilo que nós oramos, cada vez mais enchemos estas salvas. Quando é que nós temos a resposta das nossas orações? Quando as salvas, elas são cheias. Quando elas são cheias de oração, elas são derramadas diante do trono. E sabe o que acontece quando a tua oração é derramada diante do trono? Acontece relâmpagos e trovões. O céu todo treme, porque a tua oração, a minha oração, ela chega diante do nosso Deus. Deus recebe a nossa oração. Por isso que nós temos resposta. Então, o primeiro momento de adoração é esse. E eles dizem assim, olha só o que eles entoavam para o Cordeiro. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Este é o primeiro louvor que o Cordeiro... Eu sou digna? Não. Nós somos dignos? Não. Digno só um. É Ele que dá inspiração para pregarmos. É Ele que dá inspiração para orarmos. É Ele que dá inspiração para nós cantarmos. É Ele que nos inspira. Ele é o tema de toda adoração e a adoração é toda dele. É Ele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A Ele seja dada a glória e o louvor para todo sempre. O segundo momento de adoração foi este aqui. E vi, no versículo 11 do capítulo 5 de Apocalipse, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Então, nesse momento aqui, depois que os 4 seres viventes e os 24 anciãos adoraram ao Senhor, ao Cordeiro, havia ao redor deles milhares e milhares e milhões de anjos. Segundo estudos, milhares e milhares de anjos significa
100 milhões vezes 100 milhões de anjos. Imagine, vai por aí uns 4 bilhões de anjos em volta do trono. Mas até eles, os anjos, que são enviados por Deus para nos guardar, né? Para nos, assim, no passado enviaram mensagens tremendas, né? Para os servos de Deus, os profetas. Até eles, quando o Cordeiro tomou o livro selado, eles também adoraram ao Senhor. Se um anjo que está diante do trono adora a Jesus, porque ele é digno, porque eu e você não adorarmos ao Senhor? Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eles disseram assim, olha só o que os anjos, os milhares e milhares de anjos adoraram ao Senhor. Eles falaram assim, proclamando em grande voz, versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Esse foi o segundo momento de adoração ao Cordeiro que João viu no céu. Quando Jesus se apresentou digno, porque Jesus cumpriu tudo, sem reclamar, sem murmurar, sem querer voltar atrás. Sabe por quê? Pensando em mim, pensando em você. E quantas vezes, e nós podemos ver aí, quantos estão voltando atrás. Mas que você e eu não possamos e nunca voltemos atrás. Porque o que Jesus fez por nós, nenhum homem faria. Nem esposo, nem esposa, nem filho, nem filha, nem mãe, nem pai, nem tio, nem tia. Ninguém faria isso por nós. Mas ele desceu das mansões celestiais. Se tornou homem, ser humano como nós. Sentiu tudo o que nós sentimos na carne, mas não pecou. Para quê? Para que nesse momento aqui do capítulo 5, ele adentrasse na sala do trono e se apresentasse como aquele que é digno de receber o livro selado. A autoridade agora está nas mãos do Cordeiro e só recebe a autoridade dele quem estiver na presença dele. Ele dá autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre os maus pensamentos. É só clamar o nome dele, repreender no nome dele, no nome de Jesus, que isso tem que bater em retirada. Uma grande vitória aconteceu agora, de ontem para hoje. Eu vou dizer aqui, antes de finalizar a mensagem, um testemunho para edificar a fé dos irmãos. Eu estava com dificuldade, né, de ter uma cama. Né? Tinha tudo, lençóis novos, tudo, mas não tinha cama. Nem eu e nem meus filhos. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Sabe por quê? Porque o que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos, toda a glória é dele. E eu, quantas vezes entrava no meu quarto, né? E via ali, falei, meu Deus. Lá dentro eu ficava assim, Senhor, eu estou tão cansada disso. Mas eu não me entristeci por causa disso. Mas o Senhor via a minha aflição. Né? De estar enrolando os paninhos, enrolando ali, aqueles lençol no chão. Até agora há pouco tempo. Aí o Senhor me surpreendeu. Eu precisava pelo menos de uma cama. O Senhor me deu 3 camas. Com colchão e tudo. E colchão daquele, ó, nota 10. Aí já tá tudo forradinho. As camas estão tudo armadas. E o Senhor me presenteou. Sabe por quê? O meu maior desejo qual era? De orar na beirada da minha cama. Mas eu não tinha cama para orar. Eu orava no sofá, eu orava na cadeira, mas eu queria orar assim, me ajoelhar assim, no chão, mas na beirada da minha cama. Era o meu desejo. E o Senhor realizou. De ontem para hoje. Deus é bom? Não. Ele é maravilhoso. Ele é super bom. Porque Ele ouve as nossas orações.
ele tem autoridade para soprar nessa pandemia e ela ir embora. Mas a propósito. Então, só ele é digno. Adorar homem, eu não adoro, não. A gente pode honrar alguém que Deus usa, tudo, mas adorar, nem corra atrás disso. Adorar somente um, aquele que é digno de receber toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agora, o último grupo de adoradores que adoraram ao Senhor Jesus, ao Cordeiro, foi este aqui, que está descrito no versículo 13. Se você puder acompanhar comigo. O versículo 13 diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu Amém. Versículo 13. Isso acontece. Esqueci de abaixar a chamada, mas não tem problema. Versículo 13 diz assim: o último grupo que adoraram ao Senhor. Olha só. Será que eu e vocês estão nesse grupo? Vamos? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra. Olha só o terceiro grupo de adoradores. O primeiro foi os 4 seres viventes e os 24 anciãos. O segundo grupo foi os milhões e milhões de anjos e milhares. Olha o terceiro grupo. Então ouvi, João está dizendo, então ouvi, no momento que Jesus puxou o livro selado, teve 3 momentos de adoração e o terceiro foi esse aqui. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, criatura que há no céu, criatura que está na terra, criatura que está debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há dentro das criaturas, até o que está dentro das criaturas, disseram assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse momento, Jesus recebeu o domínio total daquilo que foi entregue para Adão lá no Gênesis e perdeu por causa do pecado. Jesus, nesse exato momento, toma posse do domínio porque ele é digno. E agora nós temos, no nome dele, autoridade para repreender qualquer enfermidade. Jesus, ele quer fazer muito mais do que repreender uma simples dor de cabeça, uma febre. Jesus, ele quer ressuscitar mortos. Jesus, ele quer, através de você e de mim, fazer o paralítico andar e que almas possam ser transformadas no nome dele. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nesta noite, sobre este aprendizado, sobre a visão do livro selado e a visão do Cordeiro, de que só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Nunca pare de orar, porque a tua oração, a minha oração, faz tremer o céu e o Senhor nos dará a resposta. Amém? Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus, estaremos dando continuidade no próximo semana do estudo do livro do Apocalipse. Deus os abençoe. Fique com Deus e agradeço a cada um que estiveram aí participando, orando, intercedendo pela irmã Suzane. Em nome de Jesus. Amém.